Diz assim: quando clamo, responde-me. Ó Deus de quê? Quando clamo, responde-me. Ó Deus de mi justiça. Em la angústia me has aliviado. Tem piedade de mim. Escucha minha oração. E aí vem uma advertência no versículo 12, ele disse: hijos de hombres, hasta quando cambiareis mi honra em desonra? E hasta quando amareis la vanidade e buscareis la mentira? Aqui são duas questões, duas advertências que eu quero compartilhar com vocês e falar com vocês. Nós vivimos no mundo, ok. Somos de carne, temos desejos, anhelos, somos carne. Pero Deus disse: hasta quando cambiará mi honra em desonra? O que significa honra em desonra? Um exemplo. Digamos que você seja não, uma pessoa cristiana, que é o que você espera dessa pessoa? Uma atitude diferente à atitude de uma pessoa do mundo. Correto? Ou não é correto? Quando essa pessoa toma uma atitude que não é uma atitude cristiana, ele está cambiando a honra de Deus em quê? Em desonra. Digamos que você supiera, isso não vai suceder, isso é hipotético, claro, pero para que você entenda. Você supiera que o obispo traicionou a sua esposa. O obispo, você viu o obispo em uma cantina, não? Onde há bebidas e mulheres. Se certo ou não é certo? Então, é correto ou não? Aí você entrou à cantina, não deveria ir tampouco, pero entrou você à cantina e encontrou o obispo já sentado platicando com outra mulher. O mesmo homem que predica a palavra, se ele cambiou a honra de Deus em quê? Outro dia eu hasta hice uma broma com minha esposa, ela me disse: vamos a platicar aqui de quem sabe que. Eu disse: claro, é que nós quase não nos vemos, não? Le dije: não é certo, nós andamos 25 horas do dia, andamos juntos praticamente. Então, quando Davi habla sobre isto, é para que uno pense e razone sobre ações e atitudes que uno toma. Aí você dirá, presta atenção: o bispo, pero há pessoas que se dizem cristianas, pero suas atitudes não são de cristianos. Que tenho que fazer? Nada. No fijar-se na vida de los demás e mirar cada quem que a sua própria vida e perguntar-se a si mesmo: he sido eu uma pessoa que ha honrado a Deus? Ou he sido eu uma pessoa que, através de minha conduta, não he honrado a Deus? Por isso, problemas e mais problemas que não se solucionam. Ele sigue dizendo: me honra em desonra. Aí ele disse: hasta quando amareis la vanidade e buscareis que? La mentira. Que é amar la vanidade? É amar ao mundo. É amar as coisas deste mundo. Que não há nenhum problema que você vá a Disney com sua família, não passa nada. Em sério, não há nenhum problema, não há nenhum pecado nisso. Pero onde está o problema? Quando isso passa a dominar a vida de uno. Se a vanidade deste mundo empieza a dominar o coração. Pessoas que são idólatras, por exemplo, de sua equipe de futebol, de soccer,
ou de béisbol, ou de lo que você quiera. São mais os homens que as mulheres, pero há mulheres também que são inclinadas a isso. Obispo, pero não me pode gustar nenhum deporte, mirar um deporte na tele. Não passa nada, você lo pode hacer. Pero isso não pode que dominar sua vida, dominar seu coração, dominar suas ações. Pessoas, por exemplo, que não vieram ou não vêm à igreja porque diz que um compromisso familiar. Não. Mi compromisso familiar é com Deus. Mi primeiro compromisso é com Deus. Depois é o compromisso segundo familiar. Ah, pero minha família não me entende. Pois que não entendam. Porque na hora que mais uno necessita, não estão, se é certo ou não é certo. É tudo isso o que a Bíblia nos vai ensinando. Por lo tanto, quanto mais uno busca as vanidades, mais uno sofre, mais uno padece, mais uno rime. Se é uno jovem ou já não tão jovem, não importa a idade. Não importa a idade. Não importa a idade. Aí ele segue dizendo, verso 3. Sabed, pois, que o Senhor ha apartado al piadoso para si. O Senhor oye quando a Ele que clamo. Ou seja, Deus sabe quem é a persona que hace de Ele painkiller, usemos a palavra, que só lo busca quando lhe duele, quando tem um problema, ou aquele que quer e busca viver uma vida com Deus. Aí você dirá, o bispo, parece ser que da maneira que vocês hablam, vocês se la passam 24 horas do dia orando e lendo a Bíblia. Não, eu não hago isto 24 horas do dia. Não hago. Há momentos em que eu miro tele, há momentos em que eu quero sentar-me a comer algo diferente com minha mulher, há esses momentos. Só que não é isso o que é dueño de minha vida. Pero se eu tenho que deixar de fazer alguma coisa porque tenho um compromisso com o mundo espiritual, então dejo de fazer essa coisa para ter compromisso com o mundo espiritual. Porque haverá um dia, como o caso de Ezequias que eu comentei com vocês, que você vai necessitar de Deus novamente por uma situação, como todos nós outros. E a quem Deus escuta? A los que buscaram ter uma vida com Ele. Essa é a justiça. Essa é a justiça. É a justiça que hemos ensinado, que hemos predicado, que hemos buscado viver. Você nunca me vai ver. Presta atenção, eu só posso falar por mim, ok? Não posso falar por nadie mais. Você nunca me vai ver cambiar o tono de voz para enfatizar sacrifícios e ofrendas, mas que perdão e misericórdia. Porque todo anda no mesmo nível. Eu posso hasta cambiar meu tono de voz quando vejo alguém dormido, então, que eu não se despierte. Pero nós estamos falando da palavra de Deus parejo. Para que você compreenda que é uma relação com Deus o que produz justiça. Ele disse, verso 4, temblad e não pequeis, meditad em vuestro coração sobre vuestro lecho e callad. Ofereced sacrifícios de quê? De justiça e quê? E confiad en el Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará el bien? Alza, ó Senhor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegria pusiste em mi coração, maior que la de ellos, quando abundam su grano e su mosto. Em paz me acostaré
e assim também dormirei, porque solo tu, Senhor, me haces habitar seguro. Todas essas tentações, situações, viviremos. Você vivirá, eu vivirei. Por exemplo, não é nenhum pecado viajar, sair de vacações, não há nenhum problema nisso. Pero quando, por exemplo, as pessoas se vão de vacações e elas põem a um lado seus compromissos com Deus, significa que essa pessoa está cambiando a honra de Deus em desonra. Não para o mundo, senão para a sua própria vida. Porque Deus, Ele quer bendecir-nos, quer, em todo. Pero o que foi o que Jesus falou? Busquem, primeiramente, o reino de Deus. Isso que? Justiça. Qual é a justiça? Aqui, o verso 5, ele disse: ofereced sacrifícios de justiça e confiad en el Senhor. Você não tem que responder a mim. Você tem que mirar para a sua própria vida e pensar como é actuado, mais allá del sobre, como é actuado minha vida. Será que eu he sido uma pessoa que verdadeiramente busco ter compromisso com Deus, não com a igreja, sino com Deus? Compromisso com o Espírito Santo. Porque todos nós vamos a passar por dificuldades em la vida ou pruebas de nossa fé. Só que a justiça se manifestará naquele que é justo. Por isso ele disse no verso 8, leamos de novo: em paz me acostarei, e assim também que dormirei, porque solo tu, Senhor, me haces habitar que seguro. Quantas pessoas não podem dormir tranquilas por la consciência pesada, porque andam fazendo coisas ilícitas, porque ganham dinheiro de maneira desonesta, porque, por exemplo, não é pecado ter dinheiro, você pode ter qualquer quantidade de dinheiro, sempre quando seja que lícito, honesto, dinheiro limpo. Amém? Amém? É pecado ter dinheiro? Não, sempre quando esse dinheiro seja que limpo, honesto, aí não é problema. Pero se o dinheiro é de chueco, não? Pero disse que el que não trança, isso diz o mundo, verdade? Isso decían os papás, os abuelos, que não conheciam a palavra de que? De Deus, pero usted la está conhecendo. Então não é justo. É isso que Deus busca. Aí, no Salmo 51, ele disse assim, e você, déjame terminar de ler todo para que você não se confunda, ou não pense que eu lhe quero confundir. No verso 14 do Salmo 51, ele disse, Davi disse, líbrame de los delitos de sangre, ó Deus. Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará com gozo, ¿qué? Ele pide que Deus lhe livre de seus pecados. Verso 15 diz, abre mis lábios, ó Senhor, para que mi boca anuncie tua alabanza. Porque no te deleitas em sacrifício, de lo contrário, eu lo ofereceria e não te agrada o holocausto. Ô bispo, você me confunde. Déjame terminar que você vai entender. Ok? Não é nada confuso aqui. Ele sigue dizendo, verso 17. Los sacrifícios de Deus
son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Qué significa la palabra contrito? Contrito significa arrepentido, acongojado, afligido, apenado. Arrependido, acongojado, apenado. É quando a pessoa vai delante de Deus e rasga seu coração. E disse para Deus: Deus, eu não he sido a pessoa que quisiera ser ou a pessoa que tu queres que eu seja. Não he sido bom hijo, não he sido bom marido, não he sido boa esposa, não he sido bom empleado, etc. Coloquei aquele que é del saco, que se lo ponga. Pero você tem que querer isto. De lo contrário, a vida de uno seguirá sendo um deserto de problemas que não se solucionam, de frustrações que nunca se acabam, de derrotas que uno disse não deveria ser assim. Primeiro há que rasgar o coração. Primeiro há que deixar a desonra e passar a honrar a Deus. Vamos a rendir contas de nossa vida a Deus. Eu não vou a rendir conta de sua vida. Eu não sou responsável ou não serei responsável das atitudes que você toma ou deixou de tomar. Eu sou responsável por ensinar. E nadie pode dizer, es que eu não entendo. Porque eu sei que meu espanhol é clarito. O acento não se me va, pero a maneira com que hablo se entende 100% de lo que hablo. ¿Sí ou não? Se certo ou não é certo? Hasta porque eu hablo despacio, se entende ou não se entende? E aqui para terminar ele disse, no verso 18, ele disse: haz bien com tu benevolência Sión, edifica los muros de Jerusalém, entonces te agradarão los sacrifícios de justiça, el holocausto e el sacrifício perfeito, entonces se oferecerão novillos sobre tu altar. Ou seja, significa que Deus não quer sacrifícios, Ele quer. Pero junto com esses sacrifícios que têm que vir, meu coração entregado, minha vida uma vida recta, minha vida uma vida justa. Por favor, ponga-se de pé.